Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o estresse. É uma abordagem mais eficaz e eficiente para lidar com o estresse e também com a exaustão. Estresse e exaustão, vou até anotar aqui. Estresse e exaustão. Então nós vamos começar, a nossa live de hoje com a seguinte pergunta, O que é o estresse? Será que às vezes o estresse não é um processo em que você se sobrecarrega e desenvolve ali alguns problemas, de saúde, de relacionamento? Então eu queria, para fazer essa aula de hoje, que você se colocasse no mindset de iniciantes. O que é o mindset de iniciantes? É você não achar que sabe tudo, porque quando a gente acha que sabe tudo, a gente fecha a porta do aprendizado. Então é se colocar na postura de aluno e não de professor. Mesmo que você seja uma pessoa muito letrada, com mestrado, com doutorado, com MBA, com pós-graduação, não se coloque no papel de maioral, porque senão você nunca aprende. E a gente sempre pode aprender com as pessoas ao nosso redor, mesmo que sejam coisas que a gente não deve fazer, mas a gente sempre aprende. Então, o que nós vamos abordar? Eu queria ver com você como que você acha que você pode gerenciar melhor o seu estresse. Como que você acha que pode gerenciar melhor o seu estresse? Existe uma forma contra-intuitiva e mais eficiente do que a que você está pensando. E se eu te mostrar agora uma forma contra-intuitiva de como fazer isso? Você está pronto para receber essa informação? Existem formas paliativas de administrar o estresse. E a maioria usa formas paliativas de administrar o estresse, como, por exemplo, tomar remédio. Tem pessoas que tomam remédio, por exemplo, para dormir, tem pessoas que tomam remédio para acordar, até para trabalhar a ansiedade, os famosos ansiolíticos. Tem pessoa que bebe, tem pessoa que usa droga, tem pessoas que brigam, elas usam como ferramenta para administrar o estresse, elas canalizam essa raiva, essa energia em péssimos relacionamentos, e a forma, ou talvez a consequência, Bem, mas essas são formas paliativas. Você briga com alguém, aquilo pode dar uma aliviada, mas depois só piora, Você bebe, dá uma mascarada ali no problema, depois quando volta a sanidade, só piora o problema. Então, o que devemos fazer? Nós não devemos tratar a causa, Ou melhor, não devemos tratar o sintoma, mas nós devemos ir lá na causa, o que está gerando o estresse. Existe um gráfico dentro da metodologia The Rose Method que mostra o nosso desafio na vida, quais são os nossos desafios e também o nosso potencial. Se os desafios da minha vida eles estão muito altos,
e o meu potencial ele está baixo, essa equação aqui que nos resta é o meu estresse. Então, como que dentro da nossa metodologia a gente trabalha o estresse? Então, a maioria das metodologias, elas vão trabalhar a diminuição do seu desafio. Elas vão baixar o seu desafio de modo a equalizar com o seu potencial e aí o seu estresse acaba. O que dentro da nossa metodologia de técnicas e conceitos a gente faz para acabar com o seu estresse? Ao invés de a gente mexer no seu desafio, que são suas metas, suas aspirações, seus desejos, seu propósito de vida e tudo mais, ao invés de mexer nele, nós vamos mexer no seu potencial. Aumentando o seu potencial e equalizando com a sua meta, com os seus desafios, a gente elimina o seu estresse. E aí a gente começa a entrar no estado de flow, no estado de mindfulness, um estado de atenção plena, aonde a gente potencializa, né, assim, o seu desenvolvimento. Então, durante muitas vezes na vida, eu me vi com desafios maiores do que a minha capacidade de resolver aquilo, e a situação mais eficaz foi realmente me desenvolver minha liderança. Falando em desenvolver liderança, hoje nós vamos ter o workshop Liderança, tá? Às 20 horas. Eu sugiro que você participe desse workshop. Ou uma forma de aumentar o meu potencial foi através de estudos, de autoestudo, de leituras, de práticas, de meditação, trabalhar o autoconhecimento, trabalhando as ferramentas técnicas do The Rose Method e principalmente os conceitos, as boas relações, o network. E aí eu consegui, através do desenvolvimento das minhas habilidades, né, do meu potencial, conseguir resolver esse meu problema, digamos assim, né, esse meu desafio, e aí diminuir o estresse. Porque um pouquinho de estresse na nossa vida, ele pode ser bom, né? Se você saber canalizar essa energia do estresse, ele pode ser bom. O problema é quando é o estresse demais, né? Tem aquele estresse também gerado, muitas vezes agora, desenvolvido na pandemia, que é quando a gente entra num estado de monotonia na nossa vida, né? Aquelas coisas muito assim no marasmo, sabe? Aquela calmaria, e aí você não tem mais uma rotina, você não tem mais tem tempo de sobra, então isso gera um estresse também. E o contrário disso é quando você tem uma agenda muito lotada, aí aquilo também gera muito estresse. Então a gente tem estratégias para, mesmo com a produtividade, e é isso que a gente está desenvolvendo no nosso módulo Peak Performance. É como você ter uma performance sustentável e ter foco, não ficar dispersando o tempo todo. Beleza? Então, quando a gente desenvolve essa equalização, né, dos nossos potenciais, das nossas habilidades com os desafios da nossa vida, a gente gera a maximização da qualidade de vida. Ok? Então essa é a intenção, desenvolver qualidade de vida. E é muito importante, tá, que sempre você faça uma mensuração do seu nível de estresse. Então anota aí, de 0 a 10, né? Qual é a nota que você dá para o seu nível de estresse? Porque aqui a gente consegue identificar vulnerabilidades, né? Então, através dessa mensuração, a gente consegue, inclusive, ver quais estratégias a gente poderia aplicar, né, para desenvolver as ferramentas necessárias para obter mais qualidade de vida. Em contraposição ao seu estresse, né, como é que anda a sua vitalidade? Né? Como é que anda o seu nível médio de vitalidade, sua energia, sua disposição? Essa é uma abordagem bem interessante também de a gente refletir, né? Será que eu ando fazendo exercícios? Será que eu ando dormindo bem? Será que eu estou me relacionando bem? Se eu estou me alimentando bem? Então essa reflexão,
ela contribui, né, para o desenvolvimento do meu bem-estar, da minha vitalidade. Bem, então como seres humanos, nós somos seres de hábitos, sabe? Então às vezes a gente tem hábitos que geram estresse. Então como que a gente faz, né, para que esses hábitos sejam quebrados e eu possa até substituí-los por hábitos mais saudáveis, hábitos que vão aumentar a minha vitalidade, que vão desenvolver mais qualidade de vida. Tem um vídeo na internet, depois eu até vou botar aqui no Instagram e no YouTube, de um experimento de uma bicicleta invertida, em que um soldador ele troca o comando do guidão da bicicleta e toda vez que o cara vira para a sua esquerda, a bicicleta vira para a direita e vice-versa. Sempre que ele vira para um lado, a bicicleta vai para o outro. E aí fica praticamente impossível de andar com essa bicicleta durante 10 segundos, num percurso de 3, 5 metros. É impossível. Por quê? Porque o cérebro está condicionado, né? Você desde criança, quando você aprendeu a andar de bicicleta, você aprendeu assim. Existe um reforço desse condicionamento já no seu automático. E aí você de uma hora para outra querer mudar esse condicionamento não é nada fácil, né? O seu cérebro não deixa. A não ser, e isso mostra nessa experiência, nesse experimento, que você treine isso durante dias e dias, semanas e semanas, meses e meses, até você conseguir andar alguns metros, 3, 5 metros. No experimento, o cara que faz esse treinamento, ele treina durante 5, 10 minutinhos por dia, todos os dias, durante 9 meses. Ou seja, quase o tempo de uma gestação, né? 9 meses, o tempo que você leva para nascer. Todos os dias, Ele tem lá em torno de 40, 50 anos de idade. E aí ele consegue andar durante 3, 5 metros com essa bicicleta e aí consegue dominar e andar com ela assim durante 10 minutos se ele quiser. Só que tem um porém. Se ele desvia a atenção, se ele dispersa um segundinho do processo, ele cai. Então ele não pode desviar a atenção em nenhum segundo, porque senão ele acaba sendo derrubado, né? Então ele demorou lá 9 meses para desenvolver esse novo condicionamento, mudando o condicionamento anterior, que era muito mais forte, né, por um condicionamento novo, só que esse condicionamento novo ainda não está arraigado. Tu vê como são os nossos hábitos, né? E aí ele faz o experimento com o filhinho dele, de 6 aninhos de idade, e o tempo que ele levou, 9 meses, o filho leva 3 meses, porque o filho não tem os condicionamentos que o pai tem, né? Não está ali cheio de condicionamentos. E é muito mais fácil para uma criança, né, aprender uma coisa, aprender uma língua, aprender uma coisa nova, porque tem menos hábitos, né? Tem menos condicionamento. Quanto mais velho nós somos, mais difícil de a gente mudar um hábito, né? Bem, e aí a gente vê uma equação, né, nessa trajetória. Depois ele volta a andar com uma bicicleta normal e ele tem dificuldade de andar com a bicicleta normal porque ele substituiu o andar de uma bicicleta normal pelo novo condicionamento com o comando invertido. Então a gente faz a seguinte reflexão: a gente não consegue eliminar um hábito, a gente consegue simplesmente substituir um hábito por outro. Então a minha proposta aqui é você identificar um hábito ruim que você tenha para substituir por um outro hábito mais saudável, que leve você a ter mais qualidade de vida, né, mais satisfação. Então, para exemplificar isso, nós temos algumas experiências na nossa vida, ok? Você tem experiência. E essas experiências, elas te levam a uma atitude condicionada. Você age de forma condicionada, de forma automática. Você não pensa, você vai lá e age. Somos quase como robôs. Você acorda, toma o seu café, faz suas atividades, vai dormir e assim você fica repetindo. O cérebro, para economizar energia, ele vai automatizando.
Tem um estudo da neurociência que diz que de 96 a 98% das nossas ações, dos nossos pensamentos, das nossas escolhas, elas são automáticas. E só 4, 3 ou 2% são conscientes. Então a minha proposta é aumentar esse nível de consciência, de atos conscientes, de 3, 4% para 10%, para 20%, para que você saia desse automático, dessa zona de conforto, desse estado robótico, né, que você age, e você fique mais presente no que você está fazendo. E isso a gente consegue principalmente através da meditação, no qual eu venho ensinando há mais de 20 anos. Então uma das principais, digamos assim, causas benéficas para você da meditação é sair desse estado de automatismo. Sair do automático e viver mais consciente no seu dia a dia. Quando você consegue sair isso, porque se você toma as mesmas atitudes condicionadas, você vai produzir os mesmos resultados. E esses mesmos resultados vão produzir um processo de estagnação na sua vida. E essa estagnação, ela faz com que você gere experiências, o condicionamento reativo, né? Aquele condicionamento, aquela atitude condicionada que você tem durante anos e anos e que está no automático, que produz os mesmos resultados, que vai produzir daí um processo de estagnação. Experiência. E aí como é que eu saio desse ciclo, Mike? Como é que eu saio desse ciclo que eu chamo de ciclo vicioso? Nós temos que atuar aqui, ó, na sua atitude condicionada. Nós temos que sair do automático. Uma das coisas que nos impulsiona na vida, que faz a gente tomar as nossas escolhas, é ou fugir da dor ou ir em direção ao prazer. Fugir da dor ou ir em direção ao prazer. Isso está no nosso automático também. Você geralmente toma as suas escolhas, as suas decisões, fugindo da dor. Está no automático. Isso é um condicionamento que vem de gerações e gerações e gerações. Desde o tempo que a gente vivia lá nas cavernas, a gente já vivia com medo de ser atacado por uma presa, né? Então o medo, né, o fugir da dor está muito enraizado em nós, no ser humano, sabe? O próprio nascer já é uma experiência de medo. Então a gente vive alimentando, e você liga a televisão, um jornal, uma novela, é só medo, 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 né? Você vai falar com alguém na rua, medo, 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 é uma fofoca, é você viu o preço do arroz. Agora eu não sei quem que me falou alguma coisa ali, o que foi que eu achei engraçado, das queimadas, né? Então essas notícias, né, você vê na rua, você nem precisa ligar a televisão, né? Basta ir na padaria, falar com alguém que as pessoas já te passam esse medo que é meio que institucional para que empresas, né, elas se beneficiam com isso por causa do consumo, né? Aí vai todo mundo comprar arroz. Enfim, e não só isso, né, mas é uma certa forma também de manipular e de controlar o medo, né? A igreja usa muito isso, né? Você vai pro inferno, né? Enfim, mas não vamos pegar sistemas aqui, nem dogmas, nem nada. Vamos só mudar a chavezinha. Então, ao invés de eu ficar condicionado a fugir da dor, eu vou mudar a chavezinha, eu vou mudar a minha atitude e vou agir indo em direção ao prazer. Como que eu quero me sentir? Aonde que eu quero chegar? O simples fato de eu pensar nisso substitui o paradigma anterior, que era fugir da dor. Lembra que eu falei que não tem como você anular você tem como substituir? Então o que nós vamos fazer é substituir a dor pelo prazer, né? A realização. Então quando eu foco nas minhas atitudes, eu não tenho mais medo, eu não tenho mais trava, eu não tenho mais receio, eu vou para cima e eu tomo uma atitude diferenciada. Eu saio do meu automatismo e gero uma nova atitude. E essa nova atitude, ela vai gerar resultados diferentes. Eu vou ter resultados diferentes na minha vida. Porque eu não estou fazendo mais o que eu sempre fazia. Se você quer ter resultados diferentes, você tem que fazer coisas diferentes. E ao fazer coisas diferentes, mudando a minha atitude e tendo outros resultados, eu entro aí num processo de evolução, de progresso, de desenvolvimento. E isso me leva a ter novas experiências na vida. Novas relações, novas viagens, novas oportunidades de trabalho, crescimento, que por fim fazem eu agir indo em direção ao prazer, aonde eu quero chegar. Prosperidade, saúde, boas relações,
Enfim, né? Você vai trabalhar para desenvolver isso. E essas atitudes vão te desenvolver a resultados diferentes, né? Então, pensa aí, identifique lá na sua memória, né, um hábito que você gostaria de mudar na sua vida para maximizar a sua qualidade de vida, né? Ou para diminuir o seu estresse, já que o nosso bate-papo hoje é sobre estresse, sobre ansiedade. Então, qual seria um hábito, né, que você gostaria de mudar? Vou dar um exemplo. Eu vou dormir muito tarde e aí eu acordo muito cedo, eu durmo pouco e isso me gera estresse. Perfeito? Então, esse é um hábito, acordar cedo, dormir tarde. Então, uma vez identificado, você tem agora como substituir. É o que nós vamos fazer então agora. Então, vamos pegar não o hábito, mas vamos pegar o que precede o hábito. Vamos pegar 3 gatilhos, né, que fazem você dormir tarde. Então vamos lá. Eu fico vendo televisão até tarde e aí eu vou dormir tarde. Eu chego em casa e aí eu vou comer e tal, e aí fica pesado, eu demoro para dormir. E 3, né, mais uma coisa, um gatilho que poderia ser que antecede, né, o hábito de dormir tarde. Eu fico conversando no celular, vendo rede social, Instagram, fico no WhatsApp até tarde e aí depois eu fico sem sono. Tá, então a gente identificou 3 gatilhos: televisão, comer e redes sociais. Uma vez feito isso, o que a gente faz? A gente vai substituir esses 3 comportamentos que antecedem o hábito que eu quero substituir por 3 novos hábitos que vão mudar o meu hábito antigo, né? O que precede o hábito é o que nós vamos aplicar. Então vamos lá, ao invés de eu ficar vendo televisão, o que eu posso substituir para que eu consiga dormir mais cedo? Então ao invés de eu assistir televisão, eu vou ler. Então você vai lá e tira a televisão do quarto, vende a televisão e começa a ler. E aí você consegue dormir mais cedo. Maravilha, beleza. Agora, ao invés de eu comer em demasia, fazer um hiper jantar, o que você pode fazer? Eu posso substituir por frutas. Ao invés de comer lá um prato de macarrão pesado, né, aquela massa, eu vou comer algumas frutinhas e pronto, beleza, aí você consegue dormir mais cedo, né? E o terceiro era, eu não me lembro mais do terceiro. Terceiro era, acho que era ficar nas redes sociais, né? Ficar no celular, no WhatsApp, tal. Aí um hábito que poderia substituir esse não é um hábito, né? Um comportamento, né? Então, ao invés de eu ficar nas redes sociais e tal, no WhatsApp até tarde, o que eu poderia substituir? Eu poderia praticar meditação. Praticar meditação. Então eu vou lá praticar meditação e aí eu não fico mais nas redes sociais e aí eu consigo dormir mais cedo. Pronto, né? Uma vez feito isso, eu consigo daí atuar nos gatilhos que geram um hábito de eu dormir tarde. Então, se eu mudo os gatilhos, eu mudo o hábito, porque não vai ocorrer mais o hábito de dormir tarde. Bem, eu sei que tudo isso está muito bem explicadinho na teoria, mas eu vou passar isso então agora para você na prática, tá ok? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos nos acomodar confortavelmente aí na sua cadeira ou no solo, na sua cama, não sei onde você está. Preferencialmente você vai gerar uma descontração, assim, a cabeça e braços soltos, com os olhos fechados, fazendo uma respiração mais profunda. E aí eu vou induzir você a um estado de descontração, tá? Então venha descontraindo progressivamente o seu corpo, relaxando completamente todo o seu corpo. Fazendo uma inspiração bem profunda e descontraindo completamente toda a região dos seus pés. Descontrai os tornozelos,
e também as panturrilhas, os joelhos e também as coxas. Agora descontraia os quadris, descontrai os órgãos do abdômen, os órgãos do tórax, descontrai os ombros, braços, antebraços, as mãos e os dedos das mãos. Descontrai o pescoço e também a nuca, o queixo, a mandíbula, os lábios, a língua, as narinas, os músculos dos olhos e também a testa, o couro cabeludo e as orelhas. Venha curtindo então agora esse estado de puro prazer e bem-estar. Descontraia profundamente. Visualize então agora você atuando na substituição de um mau hábito por um hábito mais saudável. Veja lá, alguma coisa, se você fuma, se você bebe, se você discute com as pessoas, se você reclama demais. Você vai agora substituir esse hábito por um hábito melhor. Mas como que nós vamos fazer isso? Você vai fazer aquela fórmula que eu explanei anteriormente. Você vai ver 3 coisas que precedem esse hábito ruim. 3 gatilhos que desencadeiam o comportamento nesse hábito ruim. Então visualize cada um desses gatilhos que desenvolvem esse hábito ruim. E agora, aqui nesse estado de descontração, substitua cada um dos 3 gatilhos que precedem o hábito ruim por um novo comportamento que vai fazer com que você tenha um outro hábito. Eu dei o exemplo lá de dormir mais cedo. Então, ao invés de eu ver televisão, eu vou ler um livro. Ao invés de eu fazer um jantar muito pesado, eu vou comer frutas. Ao invés de eu ficar nas redes sociais até tarde, eu vou praticar a meditação. E aí eu consigo dormir mais cedo, que é o hábito que eu quero substituir pelo hábito de dormir tarde. E aí eu tenho mais qualidade de vida, menos estresse, mais vitalidade porque eu estou dormindo bem. Então, feito isso, feito esse processo de substituição de um hábito ruim para um hábito bom, para um hábito positivo, nós vamos nos preparando para retornar. Vem então retornando através dos seus sentidos, ouvindo melhor os sons ao seu redor, fazendo uma inspiração profunda e espreguiçando-se intensamente. Traciona a coluna, rola um pouquinho, torce um pouquinho a coluna para um lado, torce bem, depois torce para o outro lado, para relaxar bem as costas. Isso, torce tudo. E agora nós vamos para o nosso treinamento de meditação. Então, mais uma vez, você vai sentar com a coluna bem retinha, a coluna fica bem ereta, as mãos assim em concha, e você vai fechar os olhos com um leve sorriso sobre os seus lábios, deixando o semblante descontraído. Olhos fechados. E então vamos trazer toda a sua atenção já para o pontinho entre as suas sobrancelhas, na raiz do seu nariz. E nesse pontinho vamos visualizar a imagem de uma pedrinha esférica, redonda, perfeitamente esférica, com uma superfície lisa, meio geladinha.
Então traga toda a sua atenção para a estrutura sólida, maciça. Esteja presente lá até nos átomos que circulam nessa pedra. Uma pedra maciça, de superfície lisa, perfeitamente esférica, esculpida pelo tempo e pelo espaço. E agora você e essa pedrinha se tornam uma só coisa. Concentre-se atenciosamente nesta pedrinha até parar o pensamento. Concentre-se. Concentre-se. Entremos em meditação. E aqui nós vamos encerrando o nosso treinamento de meditação e também do desenvolvimento da neuroplasticidade do seu cérebro. Nós vamos unir os polegares e vamos trazer as mãos aqui em frente ao peito. Nesse gesto, que não tem nada de místico, tá? É um cumprimento mútuo entre nós. E com os olhos fechados, vamos canalizar toda a energia do seu cérebro para o desenvolvimento da sua comunicação, deixando a sua comunicação mais clara, uma comunicação muito objetiva, para que as pessoas entendam perfeitamente o que você quer transmitir. Concentre-se em deixar a sua comunicação simples e clara. O alimento do cérebro é a clareza. Desenvolvendo então clareza para as pessoas. Quando você traz clareza para as pessoas ficam fascinadas. É isso que elas querem clareza. O líder precisa desenvolver clareza aos seus liderados. Seja um líder desenvolvendo muita clareza, muita objetividade para as pessoas ao seu redor. E aqui nós vamos encerrando esse exercício de desenvolvimento de clareza, encerrando também o nosso treinamento de hoje. Vejo vocês amanhã no mesmo horário, às 8 horas. Swastika! Um beijão, um bom dia para você.